Bom dia, queridos irmãos. Estamos reunidos para este momento do Evangelho no Lar, na Casa Bezerra de Menezes e no lar de cada um de vocês, de cada um de nós. E nesse momento do Evangelho no Lar, vamos nos conectar com a possibilidade de Deus dentro de nós, com a possibilidade de estarmos conectados com Jesus. Então vamos fechar nossos olhos e iniciar com a nossa prece. Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, buscando dentro de nós a luz e a centelha divina que emana nosso corpo, que guia nosso espírito. Vamos agradecer por a possibilidade de aprendizado que recebemos todos os dias, pela grandiosidade dessa encarnação e do plano encarnatório que me é destinado. Vamos agradecer por todo o irmão e irmã que acompanha a nossa jornada, que nos auxilia a crescer e evoluir como espíritos. Vamos pedir que nos dê lucidez para que possamos entender melhor, crescer e aprender todos os dias nessa jornada de evolução do espírito. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por esse momento e pela equipe espiritual que ampara a nossa atividade do Evangelho no Lar nesse momento de hoje. Que assim seja. Nós vamos conversar sobre o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, item 8, parentela corporal e parentela espiritual. Eu me chamo Sabrina, sou trabalhadora da Casa Espírita Bezerra de Menezes, do Evangelho no Lar, e nós vamos conversar então sobre esse item que é bastante importante. Eu vou iniciar aqui com vocês um item do capítulo com uma leitura para que a gente possa, a partir daqui, um diálogo. Então, uma fala de Jesus dizendo: os laços do sangue não criam forçosamente os limiares entre o espírito. O corpo, essa frase é bastante importante, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. O corpo procede do corpo, mas o espírito já existia antes. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão das ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. O que essa mensagem diz para a gente? Nós vamos conversar aqui, assim como nos é recomendado fazer o Evangelho no Lar na nossa casa. A gente faz uma leitura do Evangelho e a gente faz um comentário, a gente conversa sobre aquele item daquele dia. Então, nesse item, a gente está falando sobre a reencarnação. E nós estamos falando o que rege as nossas relações. Qual é a profundidade, de onde vem a conexão dessas relações. Então, por vezes a gente entende que aquele que nasceu biologicamente da minha família, aquele onde eu tenho uma relação de sangue familiar, que é meu filho, que é meu irmão, que é meu pai, que é minha mãe, entendemos como dali se inicia uma história. Mas o Espiritismo nos traz o conceito da reencarnação. A reencarnação diz o quê? Diz que um espírito é imortal e que um espírito não é criado nem concebido no nascimento do corpo material. Então, no nascimento de um bebê, não é ali que se desenvolve aquele espírito. Quando a gente está falando de reencarnação, a gente está falando que aquele bebê que vem ao mundo terreno, ele já existia na espiritualidade enquanto espírito. Ele já tem uma trajetória de vivências e vidas sucessivas. Então, eu nasci em uma família hoje,
que tem um pai, que tem uma mãe, que tem irmãos, mas eu já vim de outros tempos em outras famílias. Por vezes as mesmas pessoas, por vezes as mesmas conexões espirituais, mas não necessariamente, não obrigatoriamente. Em outro momento encarnatório, eu posso ter vindo com outro grupo familiar. Porque quando a gente está falando de uma família espiritual, ela não é somente esse pai e essa mãe desse tempo encarnatório. Que, às vezes, a gente tem aquela ideia de que, dentro daquele grupo, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho 5 irmãos, e aí eu casei, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, e esse é o meu grupo familiar espiritual, minha parentela espiritual. Seria muito pequeno eu pensar em milhares de vidas encarnatórias que eu perpasso ao longo de cada existência, de que eu ficasse trocando de papéis somente em esse grupo de, às vezes, 10, 15, 20 pessoas. Seria pequeno pensar que milhares de encarnações que eu vou vivendo, desde a criação do meu espírito, eu voltasse somente nesses personagens que circundam essa encarnação de hoje. Então, quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente entende assim, bom, eu reconheço a reencarnação, eu já sei o que é isso, mas a gente ainda tem aí uma reflexão maior, que é essa reflexão de que a família espiritual, a parentela espiritual, ela é muito maior do que esse grupo que está desenvolvendo essa caminhada comigo hoje. Por isso a importância da gente valorizar cada pessoa, cada ser que perpassa a minha vida no momento atual. Porque eu não posso somente me dedicar àqueles onde eu tenho uma relação familiar de consanguinidade ou familiar legalmente, aquela que juridicamente foi dito que é meu pai, é minha mãe, aquele que está determinado, que está dentro do meu grupo, né? Eu tenho que entender que quando Jesus está falando da parentela espiritual, ele está falando de um grupo de espíritos afins, e não só afins no sentido de ter afinidade, de ter afeto, mas aqueles que têm propósitos evolutivos semelhantes e que podem se auxiliar mutuamente, seja por trazendo uma aprovação, um desafio para a tua jornada, seja por trazer uma parceria, uma benevolência, uma possibilidade de crescimento conjunto. E o crescimento, sabendo que o crescimento não é onde tudo é mais fácil. O crescimento se dá onde tudo é possível, onde se tem um exercício de evolução. Aí a gente está crescendo, aí estamos crescendo enquanto espíritos. Então, quando se fala em parentela corporal e parentela espiritual, a gente está falando de afinidades de crescimento, afinidades no propósito evolutivo. E aí a gente pode, talvez, entender que a afinidade de crescimento e evolução, a humanidade inteira, seja encarnada ou desencarnada, todos os espíritos estão num processo de evolução. Todos os espíritos estão numa proposta de crescimento. Então, Jesus diz assim, aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todo aquele que está em nome de Deus, todo aquele que está em nome de Jesus, é meu irmão, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe. Na parentela espiritual, nós entendemos todo aquele que está em conexão conosco, com propósitos e metodologias que beneficiam a nossa evolução. Todo aquele que está em direção ao nosso Pai, em direção a ser um espírito evoluído, superior. Lembrem que na evolução do espírito, nós fomos constituídos como simples, ignorantes, lá na jornada onde foi constituído um espírito. Lá no início da nossa caminhada, há milhares e milhares de tempos atrás, fomos desenvolvidos como espíritos.
Nesse desenvolvimento como espírito, ainda utilizando pouca matéria e desenvolvendo essa caminhada material aqui no plano terreno, mas sabendo que o espírito evolui e trabalha tanto no plano terreno quanto no plano espiritual, nós somos desenvolvidos com a centelha divina. Cada um de nós, desenvolvidos como espíritos, fomos criados com a centelha divina, que traz todas as capacidades de sermos como Jesus, de sermos maiores que Jesus, então sermos espíritos evoluídos e superiores. Esse desenvolvimento ele é gradual, ele é a tempo de cada um. Só que neste desenvolvimento, nós nos agrupamos para contribuir com a caminhada um do outro. Aí é que vem a importância da parentela. Aí que vem a importância da família. Seja a família espiritual, seja a família consanguínea, seja qualquer família que eu entenda que é o meu grupo de crescimento. Seja nessa vida, seja em todas as anteriores. Nesse processo de evolução, a gente vai paulatinamente, gradativamente caminhando em direção a sermos melhores. Não existe nenhum ser nesse mundo que não esteja com o mesmo propósito. Caminhando dia a dia para sermos melhores. Talvez a gente se pergunte assim, mas eu conheço algumas pessoas que parece que não estão. É uma ilusão a gente pensar que existe alguém nesse mundo ou em outro que não esteja em direção ao Cristo. Todos nós estamos em direção ao divino. E não porque a gente está buscando algo que não tenhamos. Nós estamos conectados aqui no nosso coração, através da centelha divina, com o mais divino dos seres. Nós estamos conectados com Jesus, nós estamos conectados com Deus. E essa energia do nosso peito, que vem da centelha divina, nos guia em direção à luz. Então, nós não estamos buscando lá na frente, na evolução, algo que não tenhamos já. E não é eu, não é você, não é aquele que eu entendo como é pessoa boa. É todos os seres estão caminhando em direção a Deus. Mas o que acontece? Acontece que cada um está no seu tempo. Então, quando Jesus disse, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é meu pai, esse é minha mãe, é que todos estão conectados com uma conexão de tamanha profundidade, de tamanha beleza, que é a centelha divina, que é o amor de Cristo dentro de nós, que é a bondade de Deus. Então, todos nós, sejam juntos numa família corporal, numa família consanguínea, ou numa família constituída neste grupo familiar desse tempo, seja uma família constituída com os laços de afeto, com os laços de amor, que estão conectados com os espíritos encarnados e espíritos desencarnados, nós estamos aqui para evoluir. Quantas vezes não sentimos que temos o apoio da espiritualidade? Será que esse sentimento de bondade e benevolência que sentimos próximo de nós não é um irmão de uma outra vida, de um outro tempo, que está aqui para nos ajudar, conectado pelo amor, conectado pela paz? Quando a gente faz o Evangelho no lar em casa, será que neste momento não é essas conexões que se aproximam da nossa casa, se aproximam do nosso lar para nos auxiliar? É aí que está a parentela do Espírito, aí que está os laços de irmandade. No Evangelho no lar, nos reunimos para falar de amor, para falar de Jesus. Nos conectamos com a palavra do Cristo. Podemos receber, através da água fluidificada, as benevolências e a bondade para o nosso corpo, para o nosso espírito. Podemos aproveitar esse instante para nos conectar com a nossa centelha divina. E para o exercício disso, vamos fazer a nossa prece de encerramento, buscando dentro de nós o nosso mais bondoso encontro com Deus. Então, fechando nossos olhos, nos conectando com a nossa centelha divina, nos conectando com Cristo dentro de nós. Vamos agradecer por este momento de Evangelho, vamos agradecer por este momento de oração,
por esse momento onde podemos sentir a bondade do Cristo e o amor por nós, agradecendo essa vida, agradecendo essa encarnação e todas as anteriores que nos levaram até aqui. Vamos agradecer por todos os aprendizados de todos os tempos que fazem com que o meu espírito evolua. Vamos agradecer por esta oportunidade de encontro com nossos irmãos. Vamos agradecer por nossa família, por nossa cidade, por nosso planeta, por tudo que nos é dado, por amor, por benevolência de Deus. Gratos, encerramos este momento inundados de amor, de bondade e de agradecimento. Que assim seja.